agora e ar-condicionado é importante, é fundamental, e esse é o assunto aqui no Jornal da Manhã, e uma das perguntas aqui certamente vai ser sobre a temperatura. Existe uma temperatura universal para ar-condicionado? Porque nas casas, nos ambientes, quer ver nos ambientes coletivos, né? Uma discussão em relação ao ar-condicionado e temperatura. Dentre os temas, esse é o da entrevista de hoje. Quem fala conosco aqui é um engenheiro, Fernando Tessaro. Ele vem para falar sobre um evento também que acontece aqui em Joinville. Seja bem-vindo, Fernando, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes de Joinville, bom dia à família Jovem Pan. Agora, a temperatura está agradável aqui no estúdio para todos nós aqui? Então tá bom. Essa pergunta é muito interessante. É a que vale ouro, está né? agradável para quem? Né? Então, na verdade, a temperatura está relacionada com o conforto térmico, com a sensibilidade da pessoa. Então, a pessoa tem que ter essa transparência de tomar essa decisão, né? Deixa eu só apresentar aqui o Fernando, que é o seguinte: o Fernando é engenheiro, ele é consultor da Associação Brasileira de Refrigeração de Ar-Condicionado, a Abrava, e como o Ananias falou, vai ter um evento aqui em Joinville justamente para falar sobre a questão do equipamento muito apreciado, não só no verão, obviamente, né, que a procura, a demanda é maior em razão, né, das temperaturas mais quentes, mas eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre o ar-condicionado. Fernando, o que podemos falar em termos de eficiência energética, qualidade do ar interno, para a gente começar nosso bate-papo sobre a temática do uso do ar-condicionado atualmente? Importante essa pergunta, porque a gente relaciona o ar-condicionado somente com a sensação de frio, né? Uhum. E hoje, dentro desse Encontro Nacional de Empresas Projetistas e Consultores, que nós fazemos todos os anos, um ano é dentro de São Paulo, outro ano é fora. E, excepcionalmente, nós escolhemos esse ano Joinville, né? Então, é importante não só estar relacionado à temperatura, é você levar em consideração a contaminação, as condições climáticas, levar em consideração a eficiência energética, a filtragem e qualidade do ar, as condições termométricas, a umidade é muito importante, né? Quantos ambientes nós vemos hoje que você tem uma temperatura agradável, mas você pode ter uma formação de colônias, né? E bactérias, e você não tem uma qualidade do ar. Então, essa velocidade do ar, às vezes a gente está sentado num ambiente e a gente está recebendo esse ar diretamente e está com a sensação de frio, mas você está desconfortável, né? Porque, como vocês falaram, a gente não depende... O que é a temperatura agradável? Então, às vezes eu estou com uma vestimenta e eu estou sentindo a temperatura agradável. E a pessoa que está com outro tipo de vestimenta está sentindo frio, um desconforto térmico. Ambientes com ocupações diferenciadas, homens e mulheres, crianças, você tem a sensação térmica diferenciada. Né? Então, às vezes a pessoa está incomodada. Então, essa distribuição do ar, essa qualidade... Então, essa pergunta tua, assim, com relação à eficiência energética, é um compromisso que nós temos hoje, né? Nós temos vários impactos hoje. Então, é importante ter essa relação da eficiência energética. Qualidade do ar, filtragem do ar, isso é fundamental. Então, a gente tem que ter esse zelo aí, e é um dos nossos compromissos, né, com a sociedade, e ter esse cuidado também. Não é só uma questão de fazer projetos, né? É uma questão de garantir que esse projeto vai funcionar e que vai ter um bom resultado. Agora, a pergunta que pode surgir, Fernando, é o seguinte: todos os equipamentos modernos, atuais, eles já trazem essa responsabilidade, esse cuidado com a questão da eficiência energética e qualidade do ar? Ou, porque eu lembro que você compra um aparelho que está lá com um símbolo C, esse Perfeito. tem uma economia maior, tem uma competência, enfim. Ou a gente tem, mesmo com equipamentos modernos, marcas diferenciadas que uns têm essa questão da eficiência energética maior que outras ou não? E como é que a gente, como leigo no assunto, consegue identificar, fazer a leitura de tudo isso que o senhor comentou para que seja um equipamento assertivo, digamos, na minha casa, na minha empresa? Para a sociedade, vamos dizer, para nós que vamos utilizar, os leigos que vão utilizar o aparelho, justamente essa classificação por letras, né? Que vai por letras A, B, C e D. Essa classificação, ela tem um range. Então, ela tem um range para a gente justamente ter essa condição de avaliar, eu estou dentro de uma zona onde o equipamento tem uma determinada eficiência, né? Ele vai consumir uma energia a menor. Então, ele vai produzir uma sensação, uma refrigeração, né? Uma capacidade de refrigeração consumindo uma menor energia. Então, hoje,
o Procel, né, e o Inmetro, eles têm esse cuidado. Então, realmente, quando tem a diferença, a pergunta sua foi muito prudente, porque existe a diferença de fabricantes. Então, às vezes tem fabricantes que têm com coeficientes diferenciados, mas que estão dentro da faixa. Então, hoje, o A é uma questão fundamental. E tem a questão também da tecnologia. Então, você tem tecnologias diferenciadas. Vocês têm sistemas de refrigeração residenciais, por exemplo, que tem compressão fixa. Eles gastam mais. Eles podem ter até uma classificação boa, mas consomem mais energia. Você tem equipamentos que têm compressores inverter, variáveis. Então, conforme a temperatura vai oscilando, a gente está numa ocupação aqui nessa sala hoje com várias pessoas. Pode ser que algumas pessoas saiam e fique somente um. Então, você vai ter uma redução, uma necessidade, a uma hora que atende a temperatura, de reduzir o sistema de compressão. A hora que você reduz, o compressor diminui a rotação e você consegue ter menos consumo de energia por causa desse trabalho. Então, tem sistemas inverter e tecnologias inverter. Então, é importante também, não só, apesar que está intrinsecamente ligado, tá? Uma hora que eu consigo classificar o produto pelos níveis A, B, C e D, né? Quanto mais próximo do A, melhor. A gente também tem esse cuidado de falar assim, não basta estar no A, né? Eu tenho que ter um sistema que consuma até menos e que eu possa ter confiança no sistema. Aumentar a vida útil do sistema, por exemplo, um sistema com tecnologia inverter hoje, ele tem uma vida útil diferenciada. Então tem uma série de fatores que o consumidor, né, os nossos ouvintes da Jovem Pan, precisam levar em consideração isso. Né? Às vezes não é só preço, às vezes é sistema, às vezes é vida útil. Né? Quando eu vou instalar um equipamento residencial, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também com a instalação, com as condições dos envoltórios para a gente poder saber como vai instalar. A instalação, comprimento da tubulação. A gente às vezes pega sistemas convencionais com fluxo fixo e você tem longos trechos de cobre. E isso pode vir a diminuir a vida útil. Tem regiões que você tem oscilações de temperatura, de tensões muito elevadas. E isso vai fazendo uma sequência de partidas no compressor e você vai diminuir a vida útil dele. Então, o ouvinte, né, o consumidor, o usuário do sistema de climatização, principalmente os domésticos, né, nós temos uma gama, um universo muito grande. A gente trabalha com edificações comerciais, com prédios governamentais, né, são obras de grande vulto, aeroportos. Né, então, aí já tem outro tipo de sistema. Mas essa pergunta que vocês fizeram é justamente essa, envolvida nesse tópico. Mais residencial por causa dos ouvintes também, né? Sim. Ar-condicionado é uma coisa, climatizador é outra. Perfeito, perfeito, exatamente e isso. E aí, como é que eu tiro essa dúvida? Eu boto um ar-condicionado aqui ou um climatizador no meu ambiente? E aí? Sim. Então, a gente, inclusive quando a gente escuta a palavra, é importantíssimo isso, quando a gente escuta a palavra climatização, a gente está associando o ar-condicionado com a renovação de ar, com a ventilação mecânica, a renovação, que é fundamental hoje, né? Nós precisamos ter essa qualidade do ar. Nós estamos aqui tendo um consumo, nós estamos produzindo CO2 aqui. A gente tem que ter uma qualidade do ar. Então não basta só atender a temperatura. A gente tem que ter uma quantidade de ar correta para fazer a diluição dos contaminantes. E ao fazer essa diluição dos contaminantes, fazer a renovação correta do ar. Então quando a gente fala, é muito interessante isso. Quando a gente enxerga o ar-condicionado, a gente faz uma associação. Temperatura, umidade, qualidade do ar e velocidade do ar, né? Vocês observam que às vezes vocês estão com uma sensação térmica boa, mas você tem aquele vento gelado te incomodando e aquilo te irrita. Então não basta você estar numa temperatura, num consenso. Então quando a gente fala em renovação de ar, esse fator é um dos diferenciais de nós projetistas com relação e tem que apresentar isso, né, para a sociedade. Por exemplo, numa residência tem uma quantidade mínima para você fazer uma renovação de ar. Tem uma quantidade em capacidade térmica que você pode ter a renovação de ar. Por exemplo, um quarto somente você não faz a renovação de ar. Você abre a janela e fecha a janela. Por exemplo, num prédio comercial, você já tem que seguir algumas normas. A norma brasileira, que é 16401, né, relacionada ao sistema, à climatização. E também temos a norma 7256, que é relacionada a ambientes assistenciais de saúde. Todas elas falam de temperatura e de renovação de ar, da quantidade de troca de ar no ambiente. Esse ambiente que nós estamos aqui, ele tem que ter uma quantidade mínima de troca de ar, justamente para fazer, porque a tendência nossa, a gente ficar respirando aqui um ar contaminado, sem ter a renovação correta, a nossa capacidade cognitiva
vai ser reduzida e a gente vai perdendo isso. Isso acontece muito nas salas de aula e a gente vê que não é comum, né? Você vê hoje salas de aula, algumas possuem até ar-condicionado, mas não zelam muito pela renovação do ar. E isso é importantíssimo. Se tem pessoas, se tem ar-condicionado, tem que ter renovação de ar. Então imagina só, quantos colégios hoje que você tem 50 alunos que ficam 4 horas assistindo aula e ficam com aquele ar contaminado, sem renovação. Então a capacidade, existem pesquisas nos Estados Unidos, a ASHA é uma associação americana, e tem várias pesquisas justamente preocupada e testes feitos que mostram realmente a capacidade cognitiva das pessoas sendo reduzida. Fernando, esse evento que acontece, né, amanhã e quarta, né? Amanhã, terça e quarta-feira também. Para quem é que pode participar? Bom, a sociedade, todos podem participar. Normalmente esse evento, ele é um evento feito para fabricantes, projetistas, em primeiro lugar, né? Fabricantes e instaladores de climatização, né? De ar-condicionado. Esse evento de projetistas, a gente procura justamente ter esse zelo, porque o projetista, ele tem uma ferramenta importante, ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de fazer um bom sistema de climatização para atender todas essas condições que eu falei. Temperatura, umidade, velocidade, conforto, qualidade, filtragem. Para isso, a gente também depende dos fabricantes. Inclusive, isso foi um dos motivos que nós escolhemos a região de Joinville, né? Essa região sul de Santa Catarina, que tem várias indústrias, né? Nós temos aqui uma grande fábrica, a Sikflux, que é um dos patrocinadores do evento também. Temos a Armacel, temos a Artibal, temos a Bitzer, que são empresas que estão envolvidas nesse ramo. Então, assim, o projetista é uma interdependência, uma integração, uma interoperatividade. Então, se a gente não consegue fazer essa fusão, né? Eu dependo do fabricante para ter uma informação correta do produto, como, por exemplo, a questão da eficiência, né? Que você perguntou, como que eu vou saber a eficiência? Quem me passa essa informação é o projetista? Não. Essa informação é o fabricante. O fabricante passa uma informação para o projetista. O projetista processa, faz o projeto com essa informação correta, idealiza um sistema que não existe sistema ideal de climatização, tá? Existe um sistema aplicável. Para cada situação, nós temos um tipo de sistema. Esse projetista idealiza, coloca no papel, transforma, aí o instalador faz a instalação e é tudo uma cadeia, não para no instalador. O instalador entrega esse projeto, a execução desse projeto, faz todos os testes, ajuste e balanceamento. Esse processo testado vem por um processo de continuidade, que depois você tem que dar sequência naquilo que você instalou. Muitos sistemas de ar-condicionado hoje, eles são instalados e são esquecidos. Então, achou que instalou, nunca mais mexe. Acontece isso em muitas residências, né? Os ouvintes aí podem confirmar. Muitos têm aparelho de climatização em casa, se bobear, tem 1 ano aí que não fazem manutenção. Acabam esquecendo. Só lembram de ligar e depois não tem manutenção. Fernando, obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que esclarecedor para o ouvinte que começa a semana com a gente aqui já no Jovem Pan, ficando muito atento em relação a essa questão do uso do ar-condicionado, preocupação com a questão da eficiência energética e qualidade do ar interno também. Obrigado, bom evento, boa semana. Agradeço essa oportunidade aí da Jovem Pan. Desejo a todos um bom dia. Felicidades a todos aí. E como falamos, né, talvez eu não tenha sido tão direto, mas esse evento ele é aberto a todos. Perfeito. Né? Assim, a gente tem essa taxa, mas estamos no Hotel Bourdon. Esse evento vai ser realizado no Hotel Bourdon. E são 2 dias aí intensos, aí, troca de informações e vamos adiante. Perfeito. Boa semana, bom evento. Obrigado. Obrigado a todos.